me chamo Davi Albergaria, represento a equipe que está apresentando sobre o protocolo de roteamento BGP, que é formada por Aridson Santos, por mim, por Emanuel Araújo e Márcio Niela, do curso de Redes de Computadores da turma 2012.2 da Universidade de Salvador. Bom, o protocolo BGP é um protocolo de roteamento externo, mas para um conceito mais amplo e uma melhor compreensão, veremos primeiramente algumas definições e a história deste protocolo. Bom, a manutenção das tabelas de rota era feita manualmente na ARPANET e logo se tornou necessário algum mecanismo para facilitar o gerenciamento e o gerenciamento e a manutenção. A rede na época da ARPANET era composta por roteadores principais chamados de core routers, que mantinham as rotas para todos os destinos da internet, e os non-core routers, que mantinham rotas parciais se conectando a redes locais. Os core routers eram administrados pelo INOC, Internet Network Operation Center. Então, o mecanismo que foi visto que seria necessário foi criado o protocolo GGP, que é o Gateway to Gateway Protocol, que é utilizado para manter atualizações de tabelas. Ele utiliza o algoritmo de Bellman-Ford. As redes tinham uma arquitetura complicada em relação à capacidade de crescer. A internet cresceu muito, se tornou inviável usar uma arquitetura tão centralizada. E também a necessidade dos non-routers passar informações aos outros core routers sobre a rede que estavam atrás dele. As redes conectadas à internet não podem mais ser vistas como simplesmente várias redes independentes, mas elas precisam mudar, então passam a ser vistas como um grupo, com a mesma administração, e assim surgem os sistemas autônomos. Então, como temos agora os sistemas autônomos, que são gerenciados por entidades diferentes, é preciso de algum mecanismo para fazer a comunicação entre eles. Então, é lançado o protocolo chamado EGP, Exterior Gateway Protocol, que infelizmente tinha alguns problemas e limitações, e o problema mais sério seria o loop de roteamento, que foi tentado corrigir pelo lançamento da versão EGP2 e EGP3. Porém, não obteve sucesso, pois seria necessário realizar alterações fundamentais na estrutura do protocolo. Então, os projetistas procuram uma solução para transformar a arquitetura, para não depender de um sistema centralizado e resolver os problemas do EGP. E assim surge o protocolo BGP, que é o sucessor do EGP, corrigindo suas deficiências e principalmente a mais séria, que seria o loop de roteamento, permitindo o uso de políticas entre sistemas autônomos baseados em regras arbitrárias. Mas antes de aprofundar no assunto de BGP, é bom nós conhecermos alguns conceitos simples, como o ISP, que é uma empresa que fornece acesso à internet, normalmente pagando uma taxa que é conhecida como provedor de acesso. Temos também o conceito de distância administrativa, que é o AD, que é o valor utilizado para definir preferência de uma rota, sendo o AD o primeiro critério utilizado pelo roteador. Quanto menor o valor do AD, maior a prioridade. Nós temos aqui uma tabela com vários protocolos de roteamento. Podemos verificar a relação com o valor de seu AD. Destacamos aqui o BGP externo, que tem um AD 20, e o BGP interno, que tem um AD 200. Lembrando que quanto menor o valor do AD, maior prioridade. Nesse caso, o BGP externo tem prioridade sobre o BGP interno. Então, um AS, um sistema autônomo, é uma rede ou um grupo de redes sob uma única administração técnica e que compartilha a mesma política de roteamento. Os sistemas autônomos têm uma identificação única e global, chamada de ASN, Autonomous System Number, que foi estabelecida pela RFC 1930, que utilizava 16 bits, mas com necessidade de estar ampliando a quantidade de ASN, foi lançada, então passou a ser com 32 bits,
lançado da UFC 4893. Para se tornar um AS é preciso ter alguns requisitos, sendo eles ter um IP público e ter uma alocação mínima de 1/20. A entidade deve justificar o uso inicial de pelo menos 25% deste bloco, que dá em média aí de 1000 endereços IPs. E a alocação mínima para endereço IPv6 seria o /32 para ISP e /48 para o usuário final. Bom, a IANA, que é um órgão, ela gerencia os IPs públicos e os ASNs e utiliza 5 órgãos para cada região do planeta. Temos aqui o órgão responsável pela região da África, que é o AFRI-NC. Temos o APNC, responsável pela região da Ásia e do Pacífico. Temos o ARIN, responsável pela região da América do Norte. Temos o LAC-NC, responsável pela região da América Latina e algumas ilhas do Caribe. E temos também o RIP-NCC, responsável pela Europa, Oriente Médio e Ásia Central. Bom, conceitualmente vamos dividir os roteadores em dois. Roteadores internos, que são usados para interconectar redes dentro do AS, exemplo, filiais de uma empresa ou clientes de uma operadora, e os roteadores de borda. São usados para interconectar sistemas autônomos que compõem a internet. Por exemplo, conectar o AS122 com a AS334. Temos aqui um exemplo bem simples, onde uma empresa faz parte do AS de um ISP, visto que ela não tem os requisitos mínimos. Então, a empresa 1 faz parte do ISP-A para acessar a internet. E ela é vista como uma extensão do AS desse ISP, fazendo parte então do ASN122. E ela se conecta à internet, que é composta por vários AS distintos. Aqui temos um conceito de rota sumarizada, onde temos um roteador de borda se conectando à internet. Por exemplo, uma empresa com AS334 utiliza no roteador de borda dela apenas um endereço IP para representar todas as redes internas, as redes atrás desse roteador. Veremos um pouco melhor sobre isso mais à frente. Aqui temos um exemplo bem prático de sumarização de rota, onde nós pegamos o endereço IP e transformamos em números binários. Observamos aqui onde é o último bit da esquerda para a direita, que são iguais. Contamos a quantidade de bits iguais, que vamos estabelecer o prefixo, e depois transformamos para decimal novamente. E obtemos aqui esse endereço IP. E é assim que é feita a sumarização de rota. Bom, temos aqui dois exemplos de AS. Temos a AS da PUC-PR, onde o número da AS dela é o 3522, prefixos 3, endereços 8192, que são a quantidade de endereços IP, e a descrição: Universidade Católica do Paraná. E aí vem informações sobre este AS. Temos também o da Google, e estamos mostrando esse quadro só como um exemplo das informações que tem em um AS. Então, agora sim, o que é o BGP? O BGP é um protocolo de roteamento utilizado entre sistemas autônomos, ou seja, um protocolo do tipo EGP, e é usado para a troca de informações de roteamento na internet, comumente usado pelos provedores, que são o ISP. Rede de clientes ou empresas costumam utilizar protocolo IGP, tais como o RIP ou SPF, para troca de informações de roteamento dentro de suas redes. Bom, temos aqui uma árvore mostrando a separação dos tipos de protocolos. Temos protocolos de roteamento dinâmico em si, que é dividido em protocolos internos e protocolos externos. No interno nós temos a subdivisão em vetor de distância e link state. No vetor de distância temos o RIP versão 1, versão 2, o IGRP, EIGRP. No link state nós temos o SPF, ISS, e aqui está o do protocolo externo, que é o
BGP. Então, o protocolo BGP ela tem algumas versões, que vai do 1 ao 4. Atualmente é utilizada a versão BGP 4, não é RFC 1771, com suporte ao CDR. Bom, o BGP pode ser classificado em dois tipos, como nós vimos na tabela da licença administrativa: o BGP externo e interno, que são as maneiras de ele ser utilizado. O eBGP é o externo BGP, utilizado para roteamento inter-AS, ou seja, na troca de rota entre sistemas autônomos. E o IBGP, Internal BGP, é utilizado na intra-AS, ou seja, dentro de um sistema autônomo. Porém, existem diversos outros protocolos de roteamento que podem ser usados nessas situações, como por exemplo o RIP, o SPF e etc. Aqui nós temos uma figura mostrando onde seria a utilização do EGP e do IBGP. O eBGP é utilizado entre sistemas autônomos. Por exemplo, nós temos o AS1 ligando ao AS2. Nessa conexão é utilizado o eBGP. Porém, dentro do AS1, nós temos 3 roteadores. Eles são ligados pelo IBGP. Então vamos ver algumas características do protocolo BGP. Ele é um protocolo do tipo EGP, ou seja, externo, que liga sistemas autônomos. É classificado como um protocolo de vetor de caminho, Path Vector. Marca e mostra o caminho que as informações de atualização fazem quando são propagadas pela rede. O BGP verifica por quais sistemas autônomos a atualização passou para verificar loops, que isso é utilizado através do atributo ASPath, que nós veremos mais à frente. O BGP cria e mantém conexões na porta 179 do TCP para o transporte das informações de roteamento, para que ele próprio não precise se preocupar com a correta transmissão de informações. Ele é confiável, pois é orientado à conexão. Tem uma distância administrativa do BGP externo 20 e o interno 200. Faz troca de mensagens para verificar se a conexão está mantida, utilizando um Keep Alive, que nós veremos mais à frente. Permite a interligar os sistemas autônomos de diferentes protocolos. Por exemplo, a S1 utiliza o SPF e a S2 utiliza a RIP. O BGP pode interligá-los. Atualizações são feitas de forma incremental, como nos algoritmos do estado de enlace. A atualização completa da tabela de rotas é feita somente uma vez, que é quando se estabelece a seção entre os neighbors ou peers, que são os vizinhos. Então, definindo o caminho. O BGP é um protocolo de roteamento de uma AS para outra AS, e não de roteador para roteador. Sendo assim, o próximo salto, next hop, não significa o próximo roteador, e sim o próximo endereço IP para alcançar uma AS. A seleção do melhor caminho de roteamento do BGP é feita através de informações recebidas de outros AS, e formando um vetor que forma um caminho para se chegar a determinada rede, e é utilizado diversos atributos para a tomada de decisão, sendo alguns classificados como conhecido ou opcionais. As mensagens de atualizações não são periódicas, mas são enviadas somente quando ocorrem mudanças e de maneira incremental, tornando a divulgação mais leve. Então, nós temos atributos conhecidos, o well-known, que é subdividido em obrigatório e arbitrário. O obrigatório ele deve estar presente em todas as implementações BGP e deve estar em todas as mensagens update. Deve aparecer na descrição da rota. Enquanto o arbitrário deve estar também em todas as implementações BGP, mas não exigida sua inclusão em todas as mensagens update. Não precisa aparecer na descrição da rota. Enquanto os atributos opcionais, que são subdivididos
em transitivos e não transitivos. O transitivo não é obrigatório estar presente em todas as implementações BGP. Se sim, deve ser encaminhado para os outros roteadores. Enquanto o não transitivo também não é obrigatório estar em todas as implementações BGP. Caso não esteja implementado no roteador, o receptor deve ser descartado. Então nós vamos estar mostrando apenas os 3 principais atributos, que são os atributos classificados como conhecidos e obrigatórios. Temos os atributos origem, que indica o tipo de protocolo de roteamento utilizado na origem, se ele é um protocolo interno, externo ou se não sabemos. Se for uma rota aprendida por um anúncio interno, é utilizado a letra I. Se for uma rota aprendida por um anúncio externo, é utilizada a letra E. No entanto, se a origem for desconhecida, é utilizada a interrogação. Nós temos um outro atributo chamado de ASPath, que indica a sequência do AS através do ASN, que já foi passada, ou seja, cria um histórico dos AS que a rota viajou. Temos também um Next Hop, que é o endereço do próximo salto. Vemos aqui um pouco mais dessas características em relação ao funcionamento do BGP. Que quando o vetor de caminho for montado e ocorra de uma rede poder ser alcançado por mais de uma rota, a decisão passa a ser feita através de atributos, definindo preferência. O histórico dos AS, tipo de rota, peso, origem, como foi mostrado anteriormente alguns atributos em relação a isso. E quando esse melhor caminho é definido, ele é adicionado em uma tabela chamada de Forward Table. Na verdade, esses 3 atributos citados aqui no slide foram os 3 atributos citados anteriormente. Então, pegamos aqui uma frase, uma afirmativa no site do RPN-BR, que diz o seguinte: o BGP constrói um gráfico dos sistemas autônomos usando informações trocadas pelos vizinhos BGP, que são identificadas pelos números dos sistemas autônomos. A comunicação entre eles forma um caminho, e a coleção desses caminhos acaba formando uma rota, que é composta pelos números dos sistemas autônomos, que devem ser percorridos até se chegar a um determinado AS destino. Ao se estabelecer uma conexão TCP com seu vizinho, é feita uma troca completa de informações de roteamento. Se houver alguma modificação na tabela de rotas, é enviado ao seu vizinho somente a alteração feita. Não é enviada atualizações periódicas de rota. São enviadas somente atualizações quando ocorrem modificações e de forma incremental. Bom, a sincronização do BGP. No caso de um AS servir de trânsito entre 2 sistemas autônomos, utilizado para evitar buracos negros. Ou seja, se um roteador for trânsito para outro roteador, pode ser feito configurações específicas nele, que pode impedir o tráfego ser enviado a destinos inalcançáveis, pode reduzir o tráfego desnecessário e pode garantir a consistência dos sistemas autônomos. Temos também a utilização de políticas. As políticas aplicadas são relacionadas ao ato de tráfego que tem relação direta com seus anúncios. Sistema autônomo como trânsito, sistema autônomo que não permite trânsito, anúncio para um conjunto restrito de sistemas autônomos, route dampening, amortecimento da rota, punição para os AS. A utilização de políticas em um sistema autônomo é uma das tarefas mais importantes do administrador. Bom, o protocolo BGP ele tem estados. Ou seja, a seção BGP estabelecida após uma negociação passa por diversos estados. E existem 6 estados possíveis de negociação: o Idle, Connect, Active, OpenSend, OpenConfirm e Established. O Idle,
que é o estado de repouso, é o primeiro estágio, onde é aguardado a conexão com o peer, que deve ser configurado previamente pelo administrador do sistema, sendo o próximo estágio o connect. Se não tiver sucesso, o estado volta para idle. Então, o estado connect, que é o estado de conexão, o estado de conectado, na verdade. Nesse estado, o BGP aguarda a conexão do protocolo de transporte ser completada. Caso a conexão positiva, o BGP envia uma mensagem open para seus pares e muda seu estado para open sent. Caso a conexão falhe, o BGP muda seu estado para active e continua na escuta de uma ligação que pode ser iniciada pelo par BGP remoto, ou muda seu estado para repouso, que é o idle. Então, se o estado for o active, que é o ativo, o BGP está tentando, quer dizer que o BGP está tentando iniciar uma conexão com o protocolo de transporte. E caso a conexão positiva seja positiva, ele envia uma mensagem open aos seus pares e muda seu estado para open sent. Caso a conexão falhe, continua o BGP na escuta de uma ligação que pode ser iniciada pelo par BGP remoto, ou muda seu estado para repouso idle. O open sent. Nesse estado, o BGP espera por uma mensagem open de seu par. Se não há erros na mensagem open, é enviada a mensagem keep alive e o estado é mudado para open confirm. Caso contrário, o BGP muda seu estado para repouso, o idle. Se uma notificação de desconexão é recebida do subjacente protocolo de transporte, a conexão é fechada e o estado é mudado para active. Temos o open confirm. Neste estado, o BGP aguarda a mensagem keep alive, mudando seu estado para established assim que recebida. Se uma mensagem notification for recebida, o BGP muda seu estado para repouso, o idle. E temos por fim o estado established. Nesse estado, o BGP pode trocar update, notification, que é a notificação, e mensagens keep alive com seus pares. Se uma mensagem notification for recebida, o BGP muda seu estado para repouso. Nós temos aqui um diagrama, um fluxograma mostrando os possíveis estados do BGP. Então, o BGP ele tem várias mensagens. O cabeçalho dele tem um comprimento máximo de 4096 bytes e um mínimo de 19 bytes. Nessas mensagens existe um header, que é comum a todos eles, apresentando na figura explicado a seguir. Temos o campo maker, que é o campo marcador, que serve para verificar a veracidade das mensagens recebidas e se houve perda de comunicação entre roteadores vizinhos BGP. Temos o campo de comprimento, que mostra o tamanho total da mensagem, incluindo o header. Esse tamanho pode variar entre 19 bytes, que é o tamanho mínimo, e o próprio header, e pode chegar a 4096 bytes. Temos o campo tipo, que deve conter o tipo de mensagem que pode ser open, update, notification ou keep alive. A mensagem open é utilizada para estabelecimento de uma sessão BGP. Por exemplo, para um roteador que esteja utilizando o BGP, toda vez que ele desejar um relacionamento com a vizinhança, é aberta uma conexão com o seu vizinho e é enviada uma mensagem open. Se o vizinho aceitar o relacionamento com a vizinhança, ele responde com a mensagem keep alive, significando que o relacionamento foi aceito entre os dois roteadores. Temos aqui o formato da mensagem open e seus respectivos campos. Aqui no primeiro campo tem a versão do BGP utilizada, é a 3 ou 4, por exemplo. Os roteadores tentam entrar em acordo para usar a maior versão suportada. Se um dos roteadores não suportar a maior versão, a mais atualizada, tentam versões anteriores até que se coincidam. A desvantagem desse processo: sincronização de versão. A vantagem dos novos roteadores Cisco é uma prévia configuração para a sincronização,
fazendo assim uma economia de tempo. Temos o campo número do Autonomous System, que utiliza 2 bytes, que indica o número do AS que enviou a mensagem. Temos o campo de hold time, que é o tempo de espera, também utilizando 2 bytes, que tem um tempo máximo determinado para o envio de uma mensagem keep alive ou update. Se no tempo determinado não houver comunicação, a sessão será desativada. Temos o campo identificador BGP, que é o endereço IP da interface do roteador. Identifica o remetente. Temos o comprimento dos parâmetros opcionais, que indica o tamanho do campo Option Parameters. Caso não existam parâmetros adicionais, o conteúdo desse campo será 0. Temos os parâmetros adicionais, com tamanho de 4 bytes, que existem inúmeras opções disponíveis. Por exemplo, a autenticação usada para autenticar uma sessão com o vizinho. Agora que nós temos a mensagem Notification. A mensagem do tipo Notification é utilizada na detecção de erros durante ou após o estabelecimento de uma sessão BGP. O formato da mensagem Notification é este aqui, como podemos ver. Temos o campo erro, que deve conter o tipo da notificação. Temos o campo subcódigo de erro. Este campo fornece maiores informações sobre o erro. Temos o campo de dados, que pode conter dados referentes ao erro, como por exemplo um cabeçalho mal formado. Temos agora a mensagem Keep Alive. São mensagens trocadas periodicamente com o propósito de verificar se a comunicação entre os vizinhos está ativa. A mensagem do tipo Keep Alive é composta apenas no cabeçalho padrão das mensagens BGP, sem dados transmitidos após o cabeçalho. O tempo máximo permitido para o recebimento de mensagens Keep Alive ou Update é definido pelo hold time, como foi visto na descrição do tipo de mensagem Open. Temos a mensagem Update. Ela é utilizada por um roteador para remover destinos com a vizinhança. É aberta uma conexão com o vizinho e enviada a mensagem Open. Se o vizinho aceitar o relacionamento com a vizinhança, ele responde com a mensagem Keep Alive, significando que o relacionamento foi aceito entre os dois roteadores. São elas que levam as informações para a atualização da tabela de rotas mantidas pelo BGP. Temos aqui o cabeçalho da mensagem Open, que é composta por 3 itens: rotas inalcançáveis, atributos de caminhos e informação de alcance da camada de rede. Aqui nós temos os campos do cabeçalho, que é o comprimento do campo de rota removida. É indicado um comprimento total em bytes total de rotas removidas. Temos as rotas removidas em si, que tem a lista dos prefixos de endereço IP que estão sendo retiradas da tabela BGP. Temos o campo comprimento total do atributo path. Indica o comprimento total em bits do campo atributo path. O valor contido neste campo deve permitir a determinação do comprimento do campo NLRI. Se o valor deste campo for 0, significa que não há informações NLRI presentes na mensagem Update. Atributos do path são um conjunto de parâmetros associado a uma determinada rota, que influenciam no processo de decisão feito pelo BGP para a escolha da melhor rota. Temos as informações NLRI, que são prefixos de endereço IP de informações no formato igual do campo de rotas removidas. Este campo é preenchido por várias entradas. Um exemplo de entrada seria esse endereço IP, que temos aqui, podemos visualizar aqui, que indica a rota 92.213.1.340 com esta máscara 255.255.920, ou podemos ser representadas desta forma, na notação CDR. E temos aqui alguns comandos para a configuração do protocolo BGP. Nós então vamos estar mostrando um vídeo à prática, porque para não ficar muito longo, mas vamos estar aqui mostrando apenas os comandos, que seria esse daqui: rota BGP 122, que seria o número do AS ou ASN, o número do endereço do seu vizinho e o valor do ASN dele, o ASN remoto.
E aqui temos aqui alguns comandos para visualização de configurações. Bom pessoal, eu acho que a apresentação fica por aqui, visto que é um tema bastante longo, como podemos perceber. E esse é apenas uma introdução do protocolo BGP. Espero que tenham gostado e mando um abraço para todos.